dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Negócios, e diz assim: E ele lhes disse: Por que me procurais? Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos estes movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebra o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra. Porquanto, semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele nos traz a reflexão sobre qual o melhor negócio que nós podemos fazer. O intercâmbio, o mercado internacional, o mercado nacional, qualquer que seja a atividade lucrativa que pratiquemos, nos coloca nesse dilema, porque gastamos todas as nossas energias para que o negócio dê certo. Nos esforçamos ao máximo para alcançarmos nosso objetivo, de que é lucrar. Porque sem lucro não tem negócio. Mas, e sempre tem um mas, em toda essa atividade, toda essa lucratividade, em todo esse dispêndio de inteligência, de esforço físico, ele é passageiro. Ele é transitório. Assim, qual o melhor negócio? O melhor negócio é aquele que é lucrativo e mais longevo, ou seja, que dura mais, enquanto que o outro que dura menos, obviamente, acaba primeiro. Então, se estamos pensando em lucros, vamos pensar no lucro daquilo que Jesus ensina, ou seja, a vida espiritual, a prática dos ensinamentos de Jesus que nos conduz ao melhor negócio que nós podemos fazer, o nosso crescimento espiritual, a nossa educação espiritual, o nosso
aprimoramento espiritual. E para isso, nós devemos gastar as nossas energias, aplicar a nossa inteligência de tal forma que os dispêndios que possamos vir a ter, ou seja, as ingratidões, as perseguições, tudo isso fazem parte desse negócio. Mesmo porque nós estaremos nos afastando daquilo que o comum da humanidade pratica, daquilo que os bons livros de comércio apregoam. No mundo espiritual não há negócios, tipo vender, trocar, vender serviço, vender facilidades. Não há isso. O que existe lá é fraternidade, amor ao próximo. É isso que nós temos que começar a praticar aqui. A fraternidade e amor ao próximo significa que nós estamos cuidando do melhor negócio que nós possamos ter. A valorização espiritual de nós mesmos. Porque quanto mais nós nos valorizamos espiritualmente falando, mais nós avançamos nesse caminho. E mais distante nós estaremos dos sofrimentos e das quimeras que é a vida material, ou, melhor dizendo, que a vida material nos traz através dos seus múltiplos enganos que nos levam a cometer e nos aprisionar. Assim, meus irmãos, Jesus nos adverte para a questão daquilo que é melhor para nós. A vida material passa, mas a vida espiritual, essa é perene. Nós continuamos para o lado de lá com as mesmas dores, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades que temos pelo lado de cá. Não nas questões dos negócios materiais, porque estes já ficaram para trás nesse momento, mas as questões espirituais propriamente ditas. Se nós somos pobres espiritualmente falando, não há o que almejar de glórias nem de facilidades do lado de lá. Da mesma forma que os negócios aqui, a gente busca fazer dinheiro, fazer riquezas, para que a gente possa ter as facilidades, possa ter os desfrutes, lá a gente vai também desfrutar de uma condição espiritual equivalente às nossas posses espirituais. Crescer significa enriquecer-se. Enriquecer-se significa iluminarmos o nosso íntimo com um amor universal. E para isso, o melhor caminho que existe são os ensinamentos do Mestre Jesus. Está sempre na nossa mão a escolha, mas nós, inadvertidamente, buscamos sempre as coisas do mundo material primeiro e depois, por desencargo de consciência, nós buscamos as coisas do mundo espiritual. Por isso ele diz, poucos já estão comprometidos com o enriquecimento das coisas do espírito. Poucos estão praticando os ensinamentos de Jesus na acepção deles, ou seja, como o Mestre ensinou. Porque muitas das vezes a gente fala assim, puxa, mas eu pratico os ensinamentos de Jesus. Mas às vezes a gente sequer percebe que nós estamos conformando os ensinamentos do Mestre
segundo os nossos interesses. E aí, não são os ensinamentos do mestre, são nossos interesses. Porque os ensinamentos do mestre, não se pode colocar uma vírgula nele sem alterá-los. Todos nós sabemos que numa frase, dependendo de onde eu coloque a vírgula, eu altero o produto do conteúdo da frase. Então, quando nós colocamos uma vírgula no ensinamento do mestre para conformá-lo à nossa condição, nós estamos alterando, sim. Vamos atentar para isso, porque buscar o ensinamento do mestre, praticar o ensinamento do mestre, tem que ser na sua verdadeira acepção, na sua forma original, não segundo os nossos interesses. Se eu quero ser bonzinho, ótimo. Seja bonzinho de verdade. Se eu quero praticar o amor, pratique o amor universal, o verdadeiro. Mas, para isso é necessário crescer. Para isso é necessário determinação. Para isso é necessário que a gente possa olhar para dentro de nós e vermos se de fato o amor universal está dentro de nós. Ou se nós temos aquele famoso amor seletivo. Eu gosto dos que gostam de mim. Simples assim. E fica por isso mesmo, porque eu estou contente com isso. Mas, como Jesus disse, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, nós devemos procurar amar a todos. Ah, mas é difícil. Claro que é. É difícil devido à multiplicidade das nossas imperfeições arraigadas já há muitas encarnações. E essa condição de inferioridade que nós trazemos em nós é que deve ser combatida, é que deve ser substituída pelos valores da elevação espiritual, ou seja, do amor universal, do amor ao próximo, da prática do bem, da humildade, da caridade, fraternidade, enfim. Todos nós sabemos o que é bom. E se nós sabemos o que é bom para nós, a medida é a mesma para o nosso próximo. Se nós aplicarmos a nossa justiça que aplicamos em nós ao nosso próximo, a nossa consciência estará tranquila. Mesmo que seja uma justiça equivocada ou que ainda não atenda todos os ditames do ensinamento do mestre. Mas já é o primeiro passo, porque quando nós nos igualamos ao nosso irmão, nós diminuímos a distância entre ele e nós. E a partir daí, a prática do bem vai fazer com que nós coloquemos as pessoas numa condição de igual ou até mais elevada do que nós. Porque ao fazer isso, nós também estamos praticando a humildade. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos ter sempre a capacidade de fazer as boas escolhas, os bons negócios, e que possamos, ao escolher os bons negócios, que nós gastemos toda a nossa energia, toda a nossa capacidade intelectual para fazer com que ele prospere. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.